Ou alguém de vocês aqui come só feijão ou só arroz? Acho que não, né? Tem alguém aí que come só feijão, hein? Levanta a mão. Bom, dentro de uma propriedade inicialmente, então vou começar para vocês o assunto, é o aproveitamento de espaço, tá? Então às vezes a pessoa não se toca que falta aproveitar espaço. O que é aproveitar espaço? Um exemplo, tu tem um corredor e tu tem 2 metros ao lado da tua estrada, seja de roça, seja da propriedade, não tem nada plantado, você só roça, né? Planta, qualquer coisa. Se não sabe o que plantar, planta o que dá bastante massa, caipiaçu. O gado vai passar ali e vai comer, não faz mal, não tinha nada, você está plantando, tá? Então, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença em uma propriedade produtiva ou não, tá? Então, nós podemos ter aqui 2 vizinhos, né? Esse vizinho aqui, às vezes, ele tem uma coisa linda e maravilhosa na propriedade e esse aqui não tem nada, né? É feio de olhar. Por quê? É uma cerca que divide o conhecimento, o não conhecimento, a motivação e atitude e não atitude. Isso faz a diferença entre vocês, o sucesso ou não. É apenas uma cerca, uma linha que divide a sua vida entre você ter sucesso na propriedade, na sua vida ou não. Então, para ter sucesso é conhecimento. É isso que vocês estão fazendo aqui. Estão buscando conhecimento. Um dia de campo, às vezes, tem 8 pessoas. A gente vai, se movimenta, faz todo um trabalho, às vezes tem 8 pessoas. Então, hoje, nós temos a maior trava que nós temos na agricultura é a cultura. Né? As culturas, a tradição. Meu pai fazia assim. Meu avô fazia assim. E às vezes a pessoa ela fica resistente a olhar o que está certo e o que está errado. Um exemplo para vocês, então, sobre o que está à mesa aqui, para vocês entenderem um pouquinho. Nós temos o milho e nós temos a soja, tá? Farelo de soja, farelo de milho, tá? Pouca gente sabe sobre farelo de soja. 5 a 10% de proteína aqui. 40 a 48% de proteína. Então, hoje, se fala tanto, se ouve isso, proteína. Proteína, proteína, proteína. Um alimento, ele não é feito só de proteína. E o maior erro que tem é que as pessoas não entendem onde é que está a proteína. E a porcentagem da proteína é onde ela se encontra. Tá? Então eu vou explicar para vocês um pouquinho, usando o capiaçu, por exemplo, tá? Que é o que a gente vai conversar de tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais dele, uma coisa nova. Não é que vocês têm que plantar, não é que vocês tenham que entender, mas ele é o meio que eu vou explicar para vocês algumas diferenças. Tá? A primeira coisa que as pessoas não entendem, esse copo aqui representa o capim picado. Tá? A primeira coisa que tem que entender é que o que o gado come é só isso aqui. O resto é água. Tá? Então, a matéria seca, que chama-se isso aqui, que é o que eu tiro a água fora, vai sobrar a matéria seca. Muita gente se ouve falar de matéria seca e não sabe o que é. A matéria seca ela é composta de várias coisas. Uma delas é a proteína. Uma. Né? E a proteína não é o mais importante, mas é muito importante. Né? Mas nós temos que pensar em todo o conjunto. Então, quando eu tiro toda a água, vai sobrar pouca coisa. No milho, por exemplo, vocês têm 30% a 35% de matéria seca. Ou seja, 70% é água. Né? Então, não adianta nós calcular a alimentação do gado pela matéria verde, pela matéria natural, chamada matéria natural. Nós temos que calcular sempre quanto que nós temos de matéria seca para entregar a matéria seca. Se nós falar em proteína, nós temos que pegar a matéria seca e traduzir ela em proteína. Eu vou explicar para vocês depois um pouquinho dessa matemática, para daí saber quanto de proteína eu estou dando. Mas eu tenho que ter um equilíbrio da proteína. Tem gente, por isso que eu digo, hoje na cultura se fala tanto em proteína, mas não sabe que a proteína tem que ter equilíbrio. Se eu tiver proteína aqui e energia aqui, vai aproveitar a parte mais baixa. Se eu tiver ao contrário, sempre vai aproveitar o de baixo. O ideal é que esteja energia e proteína equilibrados. Isso é uma dieta, que se fala hoje em dieta animal. Por isso que esse nome é novo e as pessoas não observam tanto. Isso faz a diferença daquele gado que engorda e cresce rápido, ou aquele gado que dá muito leite para aquele cara que não tem. Só conhecimento, não é muito dinheiro. Às vezes é mais barato você trabalhar certo do que você trabalhar errado. Tá? Bem assim. Então, quando nós entendemos matéria seca, tá? Vou pegar um exemplo para vocês, então, falando de capiaçu. O capiaçu, por exemplo, tá? Ele vai ter, deixa eu ver aqui, aqui é o contrário. Ele vai inverter. Ele vai ter matéria seca, por exemplo, alta, tá? E pouca proteína. Isso se fala muito, tá? Então eu tenho bastante matéria seca quando ele vai ficando mais velho e as pessoas falam que a proteína está baixando. Então, para vocês entenderem, eu estou usando apenas uma referência visual, tá? Então eu tenho lá atrás, lá nos 110 dias do capiaçu, eu vou ter
bastante matéria seca, 22,5 até 27, dependendo como é que você vai trabalhar ele, e sobrou só isso aqui de proteína. Ironicamente, se fala muito no Brasil sobre isso aqui. Capiaçu ele vai ter matéria seca de 5%, 95% de água, mas ele vai ter uma proteína de 9,7. Eu tenho bastante proteína. E a proteína vai cair e vai virar o pacote pequeno lá adiante. Só que não se fala em matemática disso, né? A matemática disso ela é um pouquinho diferente do que a gente pensar nessa diferença. Eu saio de uma proteína alta, de 9, e vou para uma proteína de 5,6. Parece que diminuiu, né? Mas tem que considerar que o capiaçu cresceu. Tem que considerar que o capiaçu enxugou. Então, esses 5,6 aqui que nós temos, então, de proteína, lá nos 110 dias, eles vão dar mais do que essa aqui. Essa aqui é a matéria seca, a proteína está aqui. Do que essa aqui. Parece que eu estou falando mentira. A semana passada, no sábado passado, eu fiz um vídeo apresentando matemática sobre isso, né? Porque isso ninguém falou no Brasil até hoje, né? Então, o que acontece com o capiaçu? Conforme ele vai crescendo, e todas as plantas são iguais, tá? Tem umas que vão fibrar mais, isso é ruim, quando ela cria fibra, tá? Porque a fibra não vai digerir, mas no geral é isso. Então, tu vai crescendo a planta e ela vai ficando mais seca, mais enxuta, porque ela, quanto mais nova, ela tem muita água. Então, como você alimenta o gado, como eu falava no início, com a matéria seca, tá? Você precisa de matéria seca, você não precisa de água. Então, é bom dar capiaçu jovem? É bom, trata no coxo. Silagem não dá para fazer. Depois eu vou explicar para vocês também da silagem. Então, quando chega em 110 dias, dá para tratar no coxo? Não, já está um pouquinho tarde. Nós estamos falando daí já quase na silagem. Até 90 dias por aí você pode tratar no coxo. Só que cada vez mais que ele vai avançando na idade, a proteína vai aumentar, porque ela vai ter mais matéria seca. Embora que ela está descendo em porcentagem, mas você vai entregando mais. Então, na verdade, ao contrário do que vocês viram visualmente, na matemática, a proteína ela vai dobrar aos 110 dias. Ela vai aumentar em quantidade. Porque enxugou e o capim cresceu. Então, você tem muito mais capim e o capim enxugou. Embora que tu tenha só 5% da porcentagem, porque a porcentagem não é do todo. Ela é só sobre a matéria seca. Quando eu falo em proteína, eu tenho que pegar aqui e tirar só a proteína. A proteína, vamos dizer, é pontinho preto. Então, se eu tirar só a proteína, o resto aqui é outros elementos. Exemplo, tá? O nutriente, chamado NDT, é o nutriente que o gado vai aproveitar, tá? Então, esse nutriente, ele também vai subir ou descer. No capiaçu, um exemplo, ele vai diminuindo, tá? Mas, como ele diminui na porcentagem, igual que eu falei da proteína, ele vai aumentar em quantidade, porque vai aumentar o capiaçu, tá? Todos os alimentos são iguais. Chega num ponto, lá por 120 dias, que ele vai começar a fibrar, criar fibra, tá? Então ele vai ficando velho. E tem gente hoje no Brasil que fala, por exemplo, vou cortar fora porque está muito velho. Não, você vai cortar um pedaço fora. Você corta ele mais alto, a fibra maior vai estar embaixo e em cima ele está mais jovem, como é o crescimento dele, né? Isso também, às vezes as pessoas não explicam isso, tá? Então você tem que saber aproveitar o material da forma certa, como você tem que aproveitar os espaços da propriedade da forma certa, tá? Então isso tudo faz a diferença numa propriedade. Quando eu pego, por exemplo, vou pegar o exemplo do capiaçu, que é o que a gente vai falar depois na aula prática, e eu faço uma silagem com 18%, tá? Ele vai acontecer isso aqui, ó. Ele vai ficar com uma fermentação errada e o gado não vai comer isso aqui, vai ficar preto. Por quê? Tem muita água. Ele não está no ponto. Eu tenho que corrigir, então eu vou ter que usar algum, principalmente nesse caso, um aditivo secante, ou eu tenho que murchar ele para ele chegar na matéria seca. Teste de matéria seca também nós vamos falar de tarde ali ao vivo, na aula prática. Quando eu faço ele certo, tá? Aqui tem um pouco de farelo junto para amarelar, porque ele já era de uma outra palestra. Ele vai ficar bonitinho, amarelinho, aquela silagem perfeita. Mas eu tenho que chegar pelo menos uns 22%, no mínimo, até 27%. Aí eu consigo chegar na matéria seca boa para silagem. Milho, 30, 35. Então não tem como você pensar que uma silagem você vai conseguir fazer com muita água. Não vai dar uma fermentação boa. Quando eu preciso aumentar a proteína do capiaçu, a proteína dele é baixa, então 5,6 dá matéria seca, e o gado come matéria seca, né? Então a proteína componente ali dentro, eu tenho bastante proteína, mas ela não está na porcentagem certa. Então isso confunde um pouquinho os números. Se eu pegar esse cara aqui, que é o farelo de soja, ele tem 40 a 48%. Se eu pegar esse aqui, eu tenho pouca proteína e muito amido, tá? Então,
A gente tem que equilibrar, isso é o concentrado que vocês compram, de farelo concentrado, é essas misturas aqui. Quando eu tenho um alimento que nem o capiaçu, que ele não tem grão, eu tenho que colocar algum grão nele para ficar bom. A alimentação ficar completa. Esse é o maior problema da pecuária leiteira ou de corte. As pessoas acham que um capim, algum cultivar é milagroso. Não, você tem que variar. Ou alguém de vocês aqui come só feijão ou só arroz? Acho que não, né? Tem alguém aí que come só feijão, hein? Levanta a mão. Não tem, né? Então, se nós não comemos só um alimento, o animal também. Não adianta eu pensar que eu vou dar só silagem de milho para o animal e vai dar certo. Não, eu tenho que complementar. O bom é que ele pasteje, né? Ele vai comer ali o capim que você planta, né? É bom que ele tenha quanto mais variação, melhor. Ele vai ter mais saúde. Tendo mais saúde, ele ganha leite, ele ganha peso. Se ele não tem saúde, ele vai ficar se mantendo vivo. Sobrevivência. Ele entra em estado de sobrevivência. E aí ele não vai para frente. Então, aquilo que eu falar para vocês, aqui explicando, se eu tenho desequilíbrio, eu estou jogando energia. Se eu tenho muita energia e pouca proteína, eu jogo essa energia toda fora porque eu só aproveito aqui embaixo. O nível de aproveitamento do animal sempre vai ser o menor. Então, eu tenho que equilibrar para que ele aproveite bem. Isso vai fazer a diferença dele ganhar 20 gramas por dia ou 400 gramas por dia. Alimentação. Então, a alimentação é o que mais precisa se entender hoje no Brasil. Para a matéria seca que nós falamos antes, nós temos que testar ela. Não adianta a gente imaginar que está com 30%. Milho é fácil, você vai lá, olha a espiga do milho, dá uma olhada visual, você consegue mais ou menos ter uma noção. Né? Então isso a gente aprendeu com o avô e coisa, funciona relativamente bem, eu não preciso fazer um teste. Para outros materiais novos do mercado, capiaçu, curumim, talvez alguém não ouviu falar, um ótimo, tá? Muito bom ele, só que não dá muito alto, mas ele é bem melhor do que o capiaçu em proteína, tá? Só que não dá tanta massa. Depois nós temos outros tantos que surgiram, cultivares, né, gramíneos, que não têm semente. Então, se não tem semente, vale a regra. Você tem que complementar ele com semente. Capim é capim. Capiaçu continua sendo capim, ele não é milho. Esse é o maior problema, as pessoas acham que ele é milho. Não é milho. Você tem que dar o dobro dele e ainda assim vai faltar para o animal porque tem que complementar. Então, hoje é muito mais barato, em vez de você usar o que mais se usa, que é o milho, para complementar uma alimentação, é mais barato às vezes o farelo de soja, você vai usar menos e vai dar mais resultado, ou compra um complemento proteinado. Existe hoje complemento com 60% de proteína. Tá? Você vai botar 300 gramas, vai fazer o mesmo que 1,5 kg de milho. É mais barato, você bota menos. Então, a gente tem que aprender a fazer a alimentação do animal da forma correta. Assim a gente tem ganho. Então, isso é o problema do produtor que consegue tirar lucro e aquele que consegue sobreviver só. Sobrevivência do animal, sobrevivência do produtor. Só sobrevive. Vai empurrando a coisa com a barriga. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui de mistura, por exemplo, para você ter uma ideia, quando a gente faz uma mistura. Tá? Se eu pegar o capiaçu e colocar 5% de milho nele, tá? A proteína dele, de 5,32, esse milho, ele vai ganhar apenas 0,45 de proteína. 5% de milho quebrado. Tá? Então ele praticamente não ganhou quase nada, mas ele ganhou amido, tá? Ele ganhou a enxugada, aumentou a matéria seca, porque o milho quebrado tem 90% de matéria seca. Essa é a diferença dos farelos. Os farelos chama-se concentrado porque você não tem água ali. Então quando você pegar uma semente, você tem a concentração de nutrientes ali no mesmo lugar, junto. Quando você pega um alimento que você moeu assim, moeu ele, que é a matéria verde, você não tem uma concentração aqui. Né? Você tem água misturada com uma parte de alimento, e nessa parte de alimento você vai ter uma parte de proteína, uma parte lá de cálcio, de várias outras coisas. Então, se eu usar o fubá, eu tenho essa questão. Vamos mudar um pouquinho a mistura, no mesmo caso. Pensando numa silagem de capiaçu de 110 dias, tá? Em 1 tonelada, eu vou gastar 100 kg de farelo de soja, 10%, tá? É bastante, só que a minha proteína, ela vai aumentar 4,6%, ela vai a 9,93%. Vai ficar um alimento excelente, melhor que silagem de milho, né? Por quê? Porque eu fiz o aditivo certo. Aí vai pensar, silagem de milho, isso é 10%, tá? A outra é 5%. E depois tem os aditivos que eu falei para vocês. Silagem de milho, dá para botar mais coisa para melhorar? Com certeza. Ela não é tudo. Então você complementa, mas o pastejo é importante. Então você sempre tem que pensar no pastejo, tá?
Então, na alimentação, a gente tem que sempre pensar nisso. Matéria seca, como é que eu vou saber de um capim? Tá? Existem várias formas. Tá? A primeira forma é a forma manual. Você consegue ver na mão uma aproximação da realidade do como ele está. Tá? Eu vou mostrar para quem ficar de tarde, na prática, ali depois que a gente moer, eu mostro para vocês. Tá? E para quem talvez venha sair, você pega, moe, encheu a mão, tá? Não precisa moer muito, porque você vai fazer um teste primeiro. Moe, moeu, pega na mão, aperta com toda a força. Se cair uma gota, ele está muito molhado. Não pode. E vai ter aquele que vai escorrer. Tá? Então ele só pode umedecer a mão. Se a mão ficar muito molhada, ele ainda está abaixo do que devia. Tá? É um teste aproximado. O teste certo, você vai pegar 100 gramas, por exemplo, nem essa, vai botar no micro-ondas, de 2 em 2 minutos e vai pesando. Quando ele parar de ir, ele vai secando e você vai anotando no papel. 2 minutos, deixa ele esfriar, 2 minutos, deixa esfriar. Quando ele começar a descer muito pouco, vai em 1 minuto e cuida bem, porque ele pode pegar fogo. Tá? Quando estiver quase no ponto, ele está bem sequinho, né? E aí vai mais na calma. Parou, você fez 2 vezes já meio minuto lá, vai diminuindo o tempo, fez 2 vezes meio minuto, não mudou mais, ali está a matéria seca. Pesou, sobrou 26 gramas, está com 26% de matéria seca. Você tirou toda a água para o micro-ondas. Esse é o teste real e certo e que vai funcionar 100%, tá? Para tirar a matéria seca. Mas o da mão aqui funciona bem. Eu, que tenho prática de fazer, eu faço na mão e consigo tirar, tá? Mas tem que pegar a prática com o tempo. Se tem dúvida, faz na mão, vai lá e confere no micro-ondas, acertei, tá acima de... Na mão aqui você vai ter acima de 24, 25%. Se tiver abaixo de 24%, por exemplo, já vai ficar com a tua mão bem molhada, tá? Se ele tiver em 20%, já vai pingar. E assim, depende, ele vai correr. Isso funciona para o milho, funciona para qualquer coisa. Só que o milho, normalmente, a gente olha pela espiga, né? Pega uma espiga nunca da beirada, para quem nunca ouviu falar isso, mas a gente nunca pega a espiga das beiradas de roça. Você vai entrar lá mais para dentro, pega lá no meio, uma espiga média, não a maior nem a menor, vai quebrar no meio, né? E aí vai analisar o grão. 2/3 de farinha, 1/3 de leite, tá? Aproximadamente isso. Porém, para quem não tira a matéria seca do milho, tem que olhar para o milho. Se ele pegou seca, ele vai estar com bastante seco. Você vai ter que olhar um pouco antes, tá? Porque senão ele vai passar demais. Porque senão o pé, você tem que olhar para o pé também, o pé tem que estar saudável, né? Quando dá uma estiagem, dá um problema que o pé está seco e a espiga ainda está muito molhada, tem que equilibrar. Aí é bom fazer teste também no milho, tá? Por isso que às vezes a gente acerta uma silagem de milho e às vezes não acerta tanto. Se fizer muito antes o milho, vai acontecer a mesma coisa que acontece no capiaçu, mas um pouco pior. O que acontece quando você faz uma silagem de milho que ele está muito verde? Vai criar chorume. O que é chorume? Água, né? Só que essa água, você esmagou ele. Além de esmagar, você quebrou as partículas em partículas e esmagou. Então é suco. Ele está levando proteína, nutriente, está levando um monte de coisa. Não está levando água, você não está enxugando só água. Então, quando começa a dar muito chorume é porque você errou, você vai perder. A qualidade dele vai cair bastante. Chorume não deve ter. Pouquinho até normal. Mas se não tiver, melhor ainda. Tá? Corte para qualquer silagem. Culturalmente, a gente corta de qualquer jeito, dava certo. Achava-se assim. Depois eu vejo hoje em dia gente fazendo silagem com trator de esteira. E aí vem a questão, tem que prensar. O segredo está no prensar. Agora eu pergunto para vocês, faça um teste. Tenta prensar uma silagem cortada grande e tenta prensar uma pequenininha, como é que fica. A pequena, você vai prensar, ela vai ficar. Tá? Pode ser fazer até na mão isso. A grande, você vai fazer assim, ela vai voltar que nem um colchão. Então, a prensagem faz a diferença para quem faz no solo. Tá? Nós vamos falar de técnicas de silagem daqui a pouquinho mais. Então, assim, para quem faz no chão, tá? E vai prensar, o primeiro fato que faz a diferença é o corte. Ah, mas a máquina está cortando, o milho está passando. Não, regula a máquina. A máquina não é só afiar. Alguns de vocês têm ensiladeira ou conhecem ensiladeira. Ensiladeira nós temos a faca e nós temos a contrafaca. Quando você vai afiando a faca vai encolhendo, ela vai ficando mais longe. Tá? E cada vez vai cortar menos. Você pode afiar ela 10 vezes, afiou e ela nunca vai ser igual nova. Mas uma ensiladeira pode cortar igual nova há 20 anos. Basta que você vai sempre mantendo a distância de 2, 3 milímetros aqui. Ela tem que estar lambendo aqui. Aí você afiou a faca, ela vai cortar miúdo, certo? O outro detalhe da ensiladeira é a velocidade de corte. A velocidade que você vai andar com o trator vai fazer a diferença. A velocidade da embocadura, que é os rolos que puxam para dentro. Quanto mais rápido ela está cortando, mais grande a partícula.
Então, a pressa nossa faz com que a partícula não fique boa. Ou a gente não afia, não regula a ensiladeira, ou na pressa, você bota o trator para trabalhar no máximo, aí o capim entra muito rápido, e ali é um passo, é do rolo que trabalha numa velocidade e outro que trabalha noutra. Quanto mais rápido o capim passa, mais comprido ele vai bater aqui, ó, tá? E quanto mais devagar, mais perto ele vai batendo aqui para cortar. Isso é o que faz. Agora, quem compra ensiladeira não recebe essa orientação. Infelizmente, no Brasil, hoje, as máquinas são vendidas e o povo esquecido. Então, eu tenho uma empresa que contraria toda a regra do Brasil, que é uma empresa que se preocupa não só em falar de uma máquina e explicar tudo sobre ela, mas eu explico também a agricultura no todo. Eu vou lá atrás trazer o conhecimento de toda a cadeia, né? Então, isso é uma missão minha, né, de levar conhecimento gratuitamente, porque eu ganhei gratuito, tenho saúde, tenho vida, e o conhecimento que eu tive na vida, muito é da prática. Então, eu sou filho de agricultor também, já morei em casinha sem energia elétrica, no Lampião, né? Então, o que passa na agricultura, eu conheci de perto, e conheço até hoje nas propriedades que a gente visita e o Brasil todo que a gente passa. Então, é bem difícil isso. Para quem ficou alguma dúvida, eu vou abrir um espacinho para alguma pergunta. Até agora eu falei, não deixei vocês falar, eu não ouvi a voz de ninguém aí. Eu tenho uma dúvida. Esse processo de mistura de proteína, enfim, é melhor fazer no momento que você saca a silagem, no momento que você coloca na trincheira ou na hora de sair no coxo? Certo, nenhum dos dois é, tá? Para você dar uma resposta para você precisa, tá? Quando eu dou no coxo, tá? De certa forma, eu não estou fazendo uma mistura boa, né? O gado pode querer selecionar e deixar para trás, quando eu misturo ali no coxo. Então, eu tenho que cuidar um pouco na mistura de coxo, misturar bem, né? E quando eu boto ela na silagem, eu tenho um processo químico que vai melhorar isso, vai quebrar ela, vai facilitar a digestão, mas ao mesmo tempo eu tenho um prejuízo porque eu vou perder um pouco. Todo o processo químico ele se transforma em outros processos químicos. Vai gerar água, vai gerar gases, né? E isso vai se perder. Então, uma silagem, ela gera calor. O calor da silagem é uma fermentação. Essa fermentação está transformando o alimento e esse calor está queimando alguma coisa, né? Então, a silagem, esse calor, tudo que gera calor é perda. A mesma coisa que eu vou falar depois para vocês, uma silagem de chão quando ela é aberta. A camada da frente no dia seguinte está morna, está quente. O que é isso? Perda de proteína, perda de nutriente. Está dando um novo processo. Então, a resposta para ti, eu daria no coxo, para perder menos nutriente, mas tem que misturar bem, né? Na opção de aproveitar melhor o alimento, coxo, tá? Na silagem é bom porque ela vai quebrar a proteína, melhorar a digestão, tá? Mas eu vou perder um pouquinho, a porcentagem é baixa, né? Se eu tivesse na agricultura e tivesse como fazer na silagem, depende do processo, faz na silagem, facilita a mão de obra, tá? Tu ganha na mão de obra, perde um pouquinho, ganha mais na mão de obra que tu vai perder. No coxo tem a mão de obra de ter que misturá-la no coxo, na silagem é mais fácil de fazer a mistura pelas próprias máquinas, vão misturar para ti. Então, não tem uma resposta exata que eu te disse para te dizer o que é melhor, porque se adapta a cada propriedade. Então, o que eu estou falando para uns aqui vai servir e para o outro não, né? Então, tudo é relativo. Cada propriedade é uma realidade diferente, né? Então, as pessoas gostam de muito passar a régua, achar o que é bom para mim é para os outros. Não. Cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem uma vida, cada pessoa tem os instrumentos na sua propriedade diferente do outro. Um tem trator, outro não tem, e assim por diante vários elementos. Um tem terra boa, outro não, né? Um tem terra maior, outro menor. Então não tem como a gente botar as pessoas em igualdade, né? A gente tem que acertar o processo, sim, né? Mas a gente tem que trazer uma realidade. No caso, tu tem dificuldade para misturar ela no coxo, né? Tu vai fazendo a silagem, né? Aí tem gente que não faz silagem. Silagem, ela não é para o ano todo, ela é uma reserva estratégica. Se você tem condições de tratar no coxo, trata no coxo. Não precisa fazer silagem, né? Silagem, tem gente que faz para o ano inteiro a silagem. Pode fazer, não está errado, mas quem trata no coxo, quem trata no coxo está errado também não, porque tu pode fazer um ou outro. Só que no coxo vai te dar mais mão de obra. Então, a silagem, ela facilita o teu dia a dia. Você vai ali, está pronto o alimento, já está moído, você só derrama no coxo, está resolvido. Aí vem o problema do dia de chuva, ir lá, abrir o silo e tal, que nós vamos falar no segundo momento agora. Então, essa questão de o que é certo para um e para outro, a gente nunca vai ter uma verdade absoluta. Nós sempre temos que pensar o que é melhor para a minha propriedade, para a minha realidade, para os equipamentos que eu tenho, tá? Mas o coxo te ganha um pouquinho só
muito pouco, entre 1% e 2% em questão de qualidade alimentar do alimento, quando você serve ela limpa. Porque aqui tu não perdeu no processo, tu vai servir, seja qualquer for do farelo que tu vai misturar, não importa qual, se é um concentrado, que é uma mistura de todos, farelos, tá? Hoje, talvez vocês nunca pararam para pensar, mas a maior fonte de proteína que nós temos hoje é soja, tá? É a soja. Então, a soja vai responder para vocês a maior parte da proteína de qualquer concentrado. Aí vai ter farelo de arroz, vai ter farelo de trigo também é bom em proteína. Depois nós vamos ter o farelo de milho, tá? Mas o milho é o que tem a menor proteína, mas ele tem outras coisas muito importantes, nos nutrientes dele. Então, o concentrado é o equilíbrio para uma determinada coisa. Tanto que existem vários tipos de concentrado, onde eu priorizo isso ou aquilo de acordo com aquilo que eu vou misturar, como ele fala em mistura, tá? Nós vamos falar agora das técnicas de silagem, tá? Por que eu priorizo silagem? A silagem, como eu disse, ela não precisa ser usada no dia a dia, ela facilita, tá? Mas tem que ter silagem na propriedade para suplementar aquele momento que tu não tem disponibilidade de recurso de capim, senão tu vai comprar, né? Tem muita gente comprando hoje silagem. O mercado da silagem hoje ele está aquecido de uma maneira muito grande em todo o país, porque as pessoas compram gado, mas não se preocupam em alimentar. E comprar alimento de outro produtor é caro. Uma silagem que você produz a R$80 a tonelada é um número simbólico, tá? Quando ela estiver ensacada, que é o que mais se vende hoje, você vai pagar 200, mais que o dobro, tá? Quase o triplo. Então, sempre a gente tem que ter a reserva estratégica. Por isso que eu digo para vocês, se você plantar num corredor ali, não importa que o gado come, e você não tem nada para fazer com aquele capim depois, você moe e ele ainda vai virar adubo para você. Passa na ensiladeira, larga para matéria seca, ele vai preservar a umidade e se tornar adubo com o passar do tempo. Então, o maior adubo que você tem, e mais barato, ele está na propriedade. Todo estrume, todo esterco que você tem lá, leva para a propriedade. Toda palha que você gerar, tá, deixa na roça. Tem gente que bota fogo, nunca queime nada. Toda matéria que você tiver, ela vai se tornar... Devolva para o solo. Se você não devolver para o solo, não adianta encher de adubo. Tem gente que só bota adubo. Adubo, não. Tem que ter palha, né? Puder, deixa lá 2, 3 meses crescer qualquer coisa. Planta aveia, planta azeite, não importa o que você vai plantar. Planta e depois você deixa lá como palha. A palha, ela te deixa umidade. Ela vai deixar o solo mais fértil, mais fofo, com mais oxigênio. Ela vai facilitar o que você planta depois, né? Se você não tem, compra esterco animal, que é muito mais barato, né? E ele é muito mais eficiente, muitas vezes, que o adubo, não importa qual adubo que você vai comprar. Ele é caro, tá? Só que ele é rápido. Ele só vai funcionar naquele momento daquela cultura ali. O que você botar esterco vai funcionar 2, 3 anos, tá? Calcário, tem que usar. Análise do solo hoje tem gratuita pelas cooperativas, por vários órgãos gratuitas. Se não é baratinho, menos de R$50, faz análise do solo. Precisar, bota calcário. Por quê? Produzir mais, você paga muito mais rápido o que você gastou para fazer uma análise, para fazer uma correção, do que você não fazer nada. O solo só dá se você cuida dele e sabe cuidar, né? Então, questão de produtividade é isso. Aqui a maioria da região aqui é leiteira ou corte? Meio. Tá. Assim, para quem trabalha com leite, tá? Pensa bastante na proteína, tá? Então, silagem de soja, nós vamos falar depois de tipos de silagem diferentes, tá? Silagem de soja ou farelo de soja, tá? Aumenta bastante a proteína do leite. Se você tiver um leite proteinado, com proteína alta, você ganha mais, ele vale mais, tá? É só mandar fazer análise, apresentar que tu tem um leite com proteína alta e você ganha mais para aquele leite, tá? Proteína para leite é o mais importante. Então, para leite, a proteína é muito importante. Na silagem, que eu vou falar agora para ele mais ou menos entender também, vou usar aqui na palma da mão. A silagem tradicional do Brasil, ela é feita dessa forma aqui, tá? Vai cobrir com lona, vai fazer um buraco no chão, mas ela é prensada e feita dessa forma, tá? Tradicionalmente você faz isso, que o meu avô fazia, é o método mais conhecido no mundo ainda, de você fazer silagem, é cobrir com lona, né? Ou para quem tem condições, Minas, por exemplo, eles abrem um buraco, pega aquele barranco ali, abre um buraco para dentro, uma vala, e bota uma lona ali e bota silagem. Tem gente que nem lona bota, mas bota dentro da terra. Nós, aqui na nossa região do Rio Grande do Sul, aqui também deve ser assim, se coloca em cima do solo, né? E aí prensa e cobre com lona. Tem gente que tem, então, de cimento, né? Uma trincheira de cimento. Então, todas essas técnicas você vai esbarar
praticamente no mesmo problema que a pergunta dele, né? O que vai acontecer aqui? Como é que eu vou fazer para o oxigênio não penetrar nela? Eu vou prensar. E por que se prensa? Se prensa para quê? Para eu controlar. Então eu tenho um ambiente aberto, que é o solo, ou qualquer ambiente que eu vou botar a silagem, está aberto. Exposto ao oxigênio. Você começa depositando o material. Quando você deposita o material, você vai agregar ele. As pessoas pensam que a maioria pensa que agrega o material aqui para tirar o oxigênio. Você vai evitar que o oxigênio entre nele. Tá? Já vou explicar o porquê, que daí é a resposta da pergunta dele. Você vai prensando, vai prensar e vai botar a lona. O sucesso desse método aqui, ele é o oxigênio não entrar mais aqui dentro, tá? E tirar o máximo possível do oxigênio na hora de fechar a lona. Não é na prensagem. A prensagem funciona para o segundo fator que eu vou explicar em seguida. Então o que acontece? A prensagem de qualquer tratorzinho 4,100, aquele pequenininho, é o suficiente. Não é o problema, tá? O que faz a diferença é a partícula do corte que eu falei antes. Tá cortado certo, vai fazer a diferença de ter uma boa compactação. Então não precisa um trator de cera. E na hora que eu cubro isso aqui, o maior erro que eu vejo no Brasil é botar a lona e não botar terra. Dá serviço? Dá serviço. Mas a melhor silagem você vai colocar terra. Por quê? Você não vai deixar espaço vazio para o oxigênio. Quando eu tenho espaço vazio aqui, mesmo que na hora de cobrir não tenha oxigênio, vai acontecer o seguinte fator, que é o que ele perguntou. Quando começa a fermentar, a primeira fermentação ela vai eliminar o oxigênio da silagem. E a segunda fermentação de uma silagem, ela é anaeróbica, não pode ter ar. Por isso que a silagem a gente tem que eliminar o oxigênio. Mas na primeira eu tenho oxigênio dentro, junto com a folha, nas partículas, no meio, nos espacinhos, tem oxigênio aqui. Ele vai se transformar num gás. Na hora que ele transformar num gás, para quem beda bem, ele vai estufar a lona, tá? Vai criar um espaço. Depois ele vai murchar. Na hora que ele murcha, ele puxa de novo o oxigênio do solo, que vai estar aberto. Lembra que nós temos um lugar aberto que a gente está tentando controlar o oxigênio. Ele vai puxar. O oxigênio vai fazer assim, ó, ele vai sair do solo ou da lateral da lona e vai contornar. Então aqui vai dar uma camadinha bem pequena de perda na lateral. Tu vai perceber que ela vai ter mal e mal com problema e a perda vai dar aqui em cima. A perda de cima do silo, ela vai variar de um pouquinho a 40 centímetros. Aí vem a compactação, a história da compactação. O que é a diferença aqui? A diferença é que quanto mais compacto, menos oxigênio consegue penetrar para dentro da silagem. Então, quanto melhor a compactação, quanto melhor está tapado aqui para não ter, ele não vai conseguir descer, entrar na silagem. E como aqui o oxigênio só passou, e ele se deposita na parte superior, ele só passou, ele não vai causar tanto problema na lateral, para quem uma silagem mais ou mediamente compactada. Então, para quem faz o método de trincheira, botar terra em cima, botar telha, botar pneu, já vi pelo Brasil todo tipo de técnica. Pneu, tudo que você tiver na tábua, qualquer coisa que você botar, não precisa ser terra, só tem coisas que tem ponta, que nem uma tábua, tem que ter todo cuidado para não furar uma lona, né? Então, às vezes a terra não é o problema. E as beiradas, você sempre pega, não precisa botar muita terra contra ela. Faz uma valetinha e faz só em terra na valeta. Facilita a tua vida para abrir depois. Mas vai vedar melhor do que você só jogar terra contra, né? Abre uma valeta ao redor e larga a lona dentro, e depois você só tem que tirar a terra que cobriu a lona, e ela vai fazer uma volta e não vai deixar entrar. Então, a questão do que você fala da perda superior, ela vai ser diferente da tua propriedade da outra, por quê? Por causa da técnica que você vai fechar a lona, se a lona tem ou não tem furo, a vedação de baixo, a quantidade de oxigênio que vai se depositar em cima, e se tem ou não tem coisa em cima. Então, tem várias situações que vão alterar a camada de perda na parte superior aqui que eu vou ter, tá? Isso nesse tipo de trabalho. Um silo pequenininho, para quem quer fazer um silo pequeno, tá? Não é vantagem fazer dessa técnica aqui. Aí se faz o silo chamado rapadura. O silo rapadura você prensa ele num quadrado, num cubo, com um tonel, com uma lata ao redor e faz os pequenos volumes, tá? Para não ter o problema de perda. Porque se você vai fazer um silo pequeno, significa que você usa pouco silagem. E se tu usa pouco, vai perder muito na hora de abrir. Porque a perda de uma silagem de silo de chão, elas são várias perdas. A primeira perda que nós temos numa silagem de chão é a evaporação. E aí tu está perdendo só água. Tá? Essa é a primeira. A segunda que vocês vão ter é o chorume. Deu chorume, você está perdendo. Tá? Então, se tem chorume na tua silagem, porque ela estava muito molhada ainda. E aí vem o problema. Aqui na região do sul, aqui, até Paraná, toda vez que você vai querer colher cidade, resolve chover. Aí ou você colhe cedo, ou você colhe ela passada.
Nós temos um problema. Esse é o grande problema da silagem de milho. O milho ele não tem uma janela grande, né? Tem pouco espaço aqui para cortar. Então, infelizmente, nesse caso, tu vai ter essas duas situações. Às vezes tu vai ter churume, às vezes tu vai ter ela passada e ela não vai cortar bem na ensiladeira. Vai ter palha, porque a palha realmente vai dar problema depois que ela está mais seca. Tá? Isso não adianta. A palha do milho, é normal que quando a silagem está mais seca, ela vai ficar grande. A palha, só a palha. Tá? Mas a silagem de milho, falando em silagem de milho para ficar boa, o milho tem que romper a casca. Se ele não romper a casca, o animal vai comer ele, vai excretar, tá? Você vai perder o milho. Tá? Se não romper a casca, não digere. Tá? Você vai ver que vai estar lá, ele vai excretar aquilo, ele vai perder. Então a ensiladeira, no mínimo, ela tem que rasgar a casca. Tá? Hoje tem a ensiladeira chamada com cracker. Tá? O que é o cracker? Pica e depois passa por 2 rolos que estão perto, ela passa de novo aqui dentro dos rolos para dar uma esmagada no milho. Isso é o cracker. Ensiladeiras mais modernas agora tem isso aqui, é o cracker. Tá? Por quê? Porque daí você consegue uma fibra um pouquinho maior, de 3 centímetros, e mesmo assim você rompe o milho. A preocupação do milho é essa, romper o grão. Tá? Silagem que a gente trabalha, então, são vários tipos. Tá? Então, voltando ao tipo de armazenamento da silagem. O silo rapadura, ele é um quadrado que a gente faz, então, tá? Pequeno. Você pode cercar ele de folha, o pessoal vai prensar até com os pés, tá? A prensagem, quando você tem uma vedação boa, ela não é tão importante. Nós vamos falar no último técnica, que é a de máquinas ali fora, que depois eu vou falar. Então, a rapadura é isso aqui. Aqui não se usa muito, na Bahia, região mais norte, lá usa rapadura, tá? Pequena propriedade, faz pouca silagem, então faz 3, 4 rapaduras no chão de 1 tonelada, 1 tonelada e meia, e abre vários pedaços. Porque o silo, quando você abre, você entra mais uma perda no silo do chão, que é a perda pelo contato do oxigênio pós-abertura. Você abriu, você vai tirar uma camada pequena, então a única vez que você vai tirar a silagem com 100% de qualidade é quando abrir, o primeiro dia. Dali para frente você vai perdendo cada vez mais, por 2 fatos. Primeiro fato, que a camada da frente, quando você abrir, você vai entregar oxigênio para ela, então vai começar aqui na frente. Tá? Chegando no outro dia está morno. Calor só é gerado por energia, não existe como gerar calor de outro jeito. Né? Até o corpo humano, para gerar calor, ele tem que gastar caloria. Então você perde com essa refermentação. É mais um processo químico. Só que toda vez que tu abre a lona e tu fecha, tu está bombeando o ar lá para o fundo. E invisivelmente você está cada vez piorando a qualidade para trás. Além de você perder a camada superior da frente, aqui, a qualidade, você está mandando oxigênio para trás. E essa camada que era lá no começo assim, quando chegar lá perto do fim, ela vai estar bem maior, porque você está bombeando. Tá? Então, por isso que quando você abre o silo, você não tira aqui de cima nada. E aí vem a questão de a silagem melhor vai sempre ter que estar com a lona aqui em cima presa. Para desde o começo você não criar bolsão de ar em cima. Tá? Então, essa é a outra perda que nós temos na silagem, que é a perda, no caso, pós-abertura. É a pior delas, porque você vai queimar mais coisas, vai oxidar, ela vai começar a pretear. Então, essa é a mais comum que a gente enxerga a olho e aquela que a gente enxerga que apodreceu, que ficou preto em cima. As outras perdas são invisíveis, principalmente essa que eu falo. Você vai perder qualidade e não está vendo que perdeu qualidade. Você vai perder só o que o olho vê. E às vezes acha, mas eu só perdi 5%. Hoje uma silagem a gente perde de 30% a 40% em média no Brasil. A média é, aquele que perdeu 100% entra na média, por isso que a média é alta. Tá? Mas tem gente que na média, se eu falar só em perda normal, é de 20% para cima. É difícil alguém que perda menos de 20%. 20% de uma tonelada é 200 quilos que tu jogou fora. Virou adubo. Você não perdeu tudo que virou adubo. Uma parte não vira adubo porque ela é invisível, né? Que é a parte dos nutrientes que vão se transformar em gás, vão se transformar em líquido, vão evaporar. Então, tem várias situações onde a gente perde. Depois da rapadura, nós temos as bolas que vocês já viram, tá? Que ela é usada hoje também para silagem, que é as de feno. Aquelas bolas grandes de 1 tonelada, 400 quilos. Tá? É um método pouco usado e cada vez vai ser menos usado. Por quê? O maquinário é caro, para levantar a bola, para servir. O plástico daquilo ali é caríssimo, tá? Não existe como fazer aquilo aí com plástico de meia boca. É um plástico de alta qualidade. Ele é caro. Ele é descartável. Você vai usar uma vez só. Abriu a bola, o plástico vai para o lixo. Então é um método pouco usado hoje, pouco eficiente para a silagem. Tá? Para o pré-secado é mais usado. Só que o pré-secado é um outro sistema que também, cada vez vocês vão ver menos. Porque ele não aprovou tanto. Por quê? É uma partícula grande. Então, tu tem muita perda na digestão do animal. A questão do feno. Tá? O feno é bom.
Eu vi alguém hoje falar que o feno era seco, por isso que ele tinha mais matéria seca. Eu vi que alguém comentou hoje aí. O que acontece? O feno é bom, só que o feno ele é de capim. E normalmente de capim que não tem semente. Lembre-se que o melhor para você sempre vai ser a semente, não importa do capim que você pegar é semente. Quanto mais semente, mais alimento, tá? Então, se eu escolher entre o azevém e a aveia, escolha a aveia para plantar. Se você tiver condições, escolha trigo. E se você tiver mais condições ainda de poder fazer, soja, tá? A silagem, ela melhor que você vai ter em termos de proteína, para leite principalmente, é soja, tá? Dá pouco, mas é grão. Aquele pouco é concentrado. Trigo, a mesma coisa, é pouco, mas é concentrado. Tá? E o trigo você consegue ter fora do período das outras culturas. Então o trigo, você consegue ter isso mais no inverno. Né? Então o trigo também é muito importante. Então as silagens que você não conhece ou que não ouviu falar são as melhores. Só que a gente é que nem mineiro. O mineiro ele é exatamente o que eu vou falar para vocês agora. O mineiro planta milho de quase 3 metros de altura. Tá? Aqui na região sul nós trabalhamos com milho, Rio Grande do Sul principalmente, que trabalha com milho com silagem, 1,5 m, altura de pessoa, e 2 espigas. Aí você chega lá em Minas, lá o cara diz, mas o saco não dá peso, eu trabalho com silagem de sacaia. Não dá peso, mas não dá peso por quê? Você não tem grão. Não adianta ter massa verde e água, você tem que ter grão. É o grão que faz o alimento, tá? Tem capim que não tem grão, é bom? É bom, mas ele sozinho não vai salvar você. O grão ele é o fundamental. Quanto mais grão você tem, menos você gasta em concentrado. E o concentrado vai representar 30% do custo para tu alimentar o animal. 30%. Parece que é pouco, 30%. Mas olha o teu custo e bota 30% dele e veja quanto que é 30% em valor. Isso você vai gastar e você vai reduzir de 30% para 10% plantando certo. Tem que plantar só isso? Não, você vai plantar igual o milho. Aumenta a variedade que você planta, principalmente naquilo que dá muito grão. Né? Soja, trigo, aveia no lugar de azevém. Né? A gente vê muito em Santa Catarina e Paraná plantar muito azevém ainda. Tem bastante aveia também, mas tem muita gente que planta o azevém. É bom. Mas se você puder escolher, escolha sempre o que dá mais grão. Quanto mais grão você tem, mais alimento e mais concentrado. Lembra que 90% de matéria seca e quando você tem um capim, você tem de 15% a 20 e poucos por cento. Então, essa é a diferença do grão. Ele é concentrado, por isso que o concentrado é feito de grão, não é feito de capim. Então, nós temos que entender, o capim é bom, o gado precisa do capim, tá? Ele precisa ruminar, se ele comer só grão, ele não vai ruminar. Se você tratar o gado só com isso aqui, ele não vai ruminar e fica doente. Tá? Tem que ter fibra longa também, senão ele fica doente. Mas o grão é que vai trazer a diferença para você ter um sucesso ou não com o leite ou com a engorda. Então isso é importante. Depois nós temos um advento muito maciço em Minas, que vem então a silagem sacada. Tem uma no meio ainda antes da silagem sacada, que é aquela tripa, que talvez alguém de vocês já viu. Tá? É a embutidora, ela faz uma tripa parecida com a silagem anterior, mas a lona está toda ao redor e é produzido por uma máquina. Também é um método caro. Né? Ele é caro, depende de várias questões. Tá? E ainda quando você abre, você ainda vai ter o problema de alimentação da camada da frente. Funciona bem os silos quando é uma propriedade grande. Hoje o silo ele é muito importante para quem é grande e não vai conseguir trabalhar com ensacado, que é o último que eu vou falar para vocês, porque é uma última tendência do mercado. Então, esse de tripa, tá? Ele vai eliminar a entrada de ar por baixo, nas laterais de lona, porque você tem só uma entrada lá na frente, para entrar ar quando você abrir. Então você ganhou várias situações de vantagem. Tá? Mas é para quem tira uma camada de 30 a 40 centímetros. Então, silo em geral, que é feito em chão ou na tripa, você tem que tirar a camada grande por dia. Ou tira, né? Se você não tira essa camada grande, faz ele menor. Você tem que tirar uma camada grande. Porque se você tira aquela camada ali, fechou ele, entendeu? Você vai tirar uma camada de silo bom. Porque toda vez que você vai perder uma camada, se todo dia você não entrega oxigênio para ele e não tira uma camadinha pequena, você vai perder bastante. Aquela camadinha pequena sempre vai estar com o nutriente baixo. Então você tem que ter uma camada mais grande para você não pegar só aquela que tem baixa qualidade, porque ela vai esquentar aqui na ponta. E o fechamento, toda vez que você abrir, fecha bem, não é só larga ela no chão. Né? Fecha, bota pelo menos uma terra no chão, né? E tapa ele veda para não entrar tanto oxigênio. Isso vai fazer a grande diferença também na perda pós-abertura. E tudo isso dá trabalho. Né? E aí as pessoas, quando surgiu então o último método que nós temos, que é a silagem sacada, elas quantificam o trabalho de ensacar, mas não quantificam tudo que eu falei agora. Você tem que
colher, você tem que pisar a silagem, você vai ter toda uma perda de tanto por cento. Você tem que todo o trabalho depois de abrir, servir. Tem gente que pega uma carriola, tem gente que vai todo dia com o trator lá. Então tem várias situações, cada propriedade é diferente. Mas o trabalho pós fazer silo, ele é grande. E esse as pessoas não quantificam. Quando a gente fala em silagem sacada é boa, só quem começar a usar vai perceber a diferença que vai dar na propriedade. Porque eles pensam, eu faço a silagem em tantas horas com 2 tratores. E na ensacada eu vou levar 2 dias. Ok? Você vai trabalhar uma vez 2 dias. E o resto do ano? E o dia de chuva, que você tem um saquinho lá lá pronto para você só servir. Você bota embaixo do braço e serve. Toda a cadeia posterior à silagem ensacada é boa. O único problema é o manejo. Então, todo o manejo de silagem ele tem que ser muito bem feito. Não importa. Vai fazer no chão, faça bem feito. Vai fazer no saco, porque tem rato. Olha, eu tenho hoje em torno de 15 mil clientes ensacando silagem no Brasil. Da minha empresa, fora os concorrentes, tá? O que acontece? Desses eu tenho 30 talvez que tem problema. Por quê? Manejo, que é o segundo grande pilar de uma propriedade. Manejo, é o que você faz. Teu vizinho destrói o trator numa semana e você usa o trator 20 anos, o mesmo trator que ele. O que muda? O manejo dele para você. Né? A propriedade dele não produz nada e a sua um monte. Por quê? Teu manejo está certo, ele está errado. Simples, então faça você o bom manejo. Então a silagem sacada, que a gente vai falar então por último, ela é um método novo e que elimina todos os problemas que eu falei antes. Por quê? Imaginamos que eu ensaquei a silagem. Tá? Eu vou moer a silagem, tá? E eu vou ensacar. A primeira etapa, que é a evaporação, já vai diminuir porque eu não vou estar ali ela exposta e espalhada e evaporando. Mas é água, não é tão importante assim, mas não vai mudar o peso que eu tinha inicialmente, porém, a matéria seca não vai mudar de peso, porque é a água que vai sair. Tá? Então não é uma perda dizendo em perda, só vai perder peso, mas peso de água. Isso às vezes a pessoa não entende. Depois que eu ensaquei esse saquinho e eu vedei bem ele, daqui dentro não vou perder mais nenhuma grama, nem de água, nem de nada. Tá? Por quê? Se ele está bem vedado e ele não for aberto, por 4 anos, essa silagem aqui vai estar fresca. Ela vai fermentar aqui dentro, método certo, tá? Ela fermenta aqui dentro e isso aqui é um silo. Cada saquinho é um silo. Tá? E cada saquinho tem uma história diferente, porque se esse aqui furar, eu vou perder só ele. E se ele furar um furinho pequeno, eu vou perder uma bolinha aqui, mas só dele. Só essa bolinha. Um silo não. Você não viu que o animal caminhou em cima? E você não viu? Passou uma semana, você perde todo. Choveu então? Esquece. Então você não corre esse risco aqui. Aqui você tem o problema que tem que fazer o manejo certo para não furar o saco. Se furou, na hora passa a fita para não pegar oxigênio, porque se vai fermentar com um buraco aberto, vai estragar. Então você tem uma história em cada saco e uma realidade em cada saco, como você cuidou dele. Se vedou bem aqui em cima, apertou bem o lacre e se você não furou o saco. Fora isso, vai dar sempre certo. Mas não pode ter água demais, senão vai dar errado. É o único detalhe, porque daqui não sai nada, no chão sai. Aqui, o chorume vai ficar aqui dentro se tiver, então não pode ter matéria seca abaixo. Então ele vai sempre ser mais enxuto. Aqui tem que ter só esse cuidado, o resto aqui sempre vai dar certo. E por que aqui sempre dá certo? Porque não entra nada e não sai nada. Vai ficar aqui dentro, vai fermentar do jeito certo, tá? Aqui prensagem não é importante, porque eu não preciso evitar que o oxigênio penetre, porque ele não tem de onde vir. Tá? Então é um processo diferente, esse é o maior erro que as pessoas fazem. Achar que o saco tem que ter a compactação do chão. Não, o saco você compacta para ocupar menos espaço, só por isso. Para quem quer testar, todo mundo vai receber 2 saquinhos de silagem na saída, junto com as mudas de Capiaçu, para vocês fazerem o teste. Ensaca numa pá, só faz assim, 2 pasadas aí, uma batidinha no saco no chão, que não tem a brita embaixo, tá? Bateu e ele só vai fazer isso aqui, só vai se acomodando. Se a silagem estiver bem cortada, você vai lacrar em cima e vai dar certo. Você vai amarrar com um barbante, amarrou bem, e você vai ver o resultado que vai dar daqui 1 ano, vai lá, se não estiver no sol, tá? Ele tem proteção contra o sol, mas não é uma proteção, vamos dizer assim, para 4 anos. Então, guarda ele ao abrigo da luz, tá? E você vai ver a diferença. Tem que fazer? Não. Eu estou dando para vocês quiserem fazer o teste, quem tem dúvida, né? Quem quer ver o resultado. Não importa a silagem que você vai fazer, só não pode estar muito molhado, tá? Se é milho, pode estar um pouquinho passado, não tem problema, tá? Não deve estar muito verde. Então, sempre obedecer à umidade, matéria seca.
Então, o sucesso desse método aqui é que cada saquinho tem uma história. Então, vai ter um saco que você vai perder só aquele saquinho. Você não vai perder todo. Ah, o rato roeu. Se você cuidar, né, e não deixar a coisa avançar, você vai perder só aquele que ele mexeu. Mas o rato não vai atrás do saco e nem da silagem. Porque o rato não vai no silo grande. Então, por que o rato vai no silagem sacado? Aqui se conhece o que é taipa? Tá? Porque uma pilha de silagem ensacada, se você não cobrir com lona, ela vai parecer o quê? Uma taipa. E você sabe que a taipa é lugar de rato e cobra. Por que é rato e cobra? Porque a cobra vai atrás do alimento, né? E o rato vai atrás do abrigo. Então, o que acontece com o rato numa silagem ensacada? Ele não vai atrás da silagem. Ele vai descobrir a silagem depois. Ele vai buscar o abrigo, a moradia dele, ele vai buscar ali. E aquilo, para ir aos olhos dele, está numa taipa. Ele vai entrar numa fresta da tua pilha e vai ver que lá dentro ele tem onde se esconder, não vai ter vento, o lugar ideal para fazer o ninho. E aí vem a história de fazer o ninho. Como ele rói, plástico, né? Ele vai roer um saco e vai descobrir a primeira descoberta. Tem alimento e tem moradia para ele. Ele não sai mais dali. Aí no segundo dia, ou terceiro dia que ele está ali, ele resolve roer o segundo saco. E ele vai descobrir a coisa que vocês talvez nunca descobriram, que a silagem boa, ela não recebeu oxigênio, que é o que eu falava antes. A primeira camada da frente e o primeiro dia que você abre num silo de trincheira. Ele vai descobrir que o alimento fresco é roer um saco por dia. E aí, meu amigo, você tem 1000 sacos, você não viu o rato entrar? Aí sim, aí vem a história que vocês já ouviram talvez de alguém. Ah, o rato destrói. Destrói para quem não tem manejo, para quem não cuida. E é tão simples. Simplesmente você tem a pilha lá, silagem sacado, você simplesmente vai fazer igual um silo, mesmo que a lona seja furada. Você só vai cobrir. Vai proteger, pode deixar na roça, não tem problema silagem sacada. Tem que ter lona, só isso. Você protegeu ela aqui, ó, tá? Protegeu ela e você evitou que o rato visse que é uma pilha. Então, é o método mais rápido e mais simples. Tem gente que acha que tem que guardar a brigada, que tem que comprar um container. Nada disso, apenas uma lona, né? E proteção lateral, para ele não entrar. Ele não pula lá em cima, não vai subir lá em cima. Ah, tem gente que bota em cima de um tablado, né? Não sei como é que chama aqui. Hã? Estrado, tá? Então, tem várias técnicas. Tem gente que começaram a botar, tem gente que começou a botar só em cima do pallet, funcionava mais ou menos. Depois começou a descobrir que o rato começou a roer embaixo do pallet, porque ele quer plástico, né? Ele ia no pallet fazer o ninho dele, não se interessava tanto em entrar na pilha, melhorou o resultado, mas daqui a pouco ele começa a roer por baixo, porque ele é roedor, ele vai roer. Rói tudo. Se ele puder, rói pedra. O rato rói tudo que você já viu. Para quem já conviveu com o rato, ele rói qualquer coisa, madeira. O rato é terrível. Ele rói madeira para fazer um ninho, para abrir mais espaço. Então, ele é um roedor. Então, a gente tem que evitar a cadeia de resultados que vai começar com abrigo, né? Então, ele não vai atrás da silagem. O rato só vai entrar vai comer silagem só se você deixar a luna aberta e ele entrar lá no silo, né? E ainda assim é difícil. Você dificilmente vai ver um rato dentro do silo, né? É difícil. Mas, na silagem sacada, nós temos esse problema. Nós estamos trazendo um abrigo para ele. Depois do abrigo, traz o alimento, né? Então, essa é a cadeia. É simples de resolver através do manejo e do conhecimento. Mas tem gente que não busca o conhecimento e faz um manejo que acha que está certo. E às vezes a gente acha errado. A gente não faz o melhor jeito. Então, hoje se vê muito, principalmente dentro do capiaçu, fala tanta coisa do capiaçu e tanta coisa errada, que eu fiz esse vídeo da semana passada, por exemplo, fala tanta proteína do capiaçu, não tem. O problema não está na proteína, o problema está na pessoa acreditar que o capiaçu é tudo. Que o capiaçu vai salvar a tua propriedade, tu vai plantar ele, deu, porque ele dá 200 toneladas por ano, 300 toneladas por ano. Dá muita massa, gente. Mas ele não pode ser servido puro. Não adianta pensar que não existe nada milagroso, milagre, né? Tudo tem um porquê, tudo tem uma modificação. Então, assim, hoje, a silagem de milho hoje ainda é melhor. Sim, ela é a mais viável. Não existe o melhor, porque a gente tem que dar mais de uma, né? Então, hoje, a silagem de milho ela não pode ser substituída por capiaçu. E as pessoas eram nisso. Acham que, eu vou plantar capiaçu, não preciso mais plantar milho. Não, você tem que continuar plantando milho. Pode diminuir o milho, aumentar o capiaçu, porque vai ter que complementar. Capiaçu sozinho não faz milagre. Ele tem que ser complementado. Ele não tem semente. Lembre-se da semente. Você precisa dar para o animal semente. Capim é capim. E se capim não tem semente, que nem o capiaçu, ele vai faltar.
Ele não adianta, não tem jeito de você fazer o que a semente tem. A quantidade de proteína, amido e outros nutrientes que estão na semente não tem no capim. Vai ter uma quantidade menor, e aí vai faltar um, e você tem que ter o equilíbrio. Se você não tem o equilíbrio, vai sempre valer o que você tem, o menor número. Se eu tenho muita energia, a cabeça tem energia, mas tem pouca proteína. Eu tenho que equilibrar. Se eu não equilibrar, eu vou perder. Eu vou tratar só capiaçu. Você vai ganhar 20 gramas por dia para quem está engordando gado. 20 gramas, só capiaçu. O ideal seria um capiaçu com farelo de soja. O farelo de soja, vamos dizer, é o mais viável, porque ele leva a proteína, que é o que falta no capiaçu, de uma forma muito rápida, né, e substancial. Porque eu tenho 40% a 48% na soja. Então, é o que compõe todo o farelo, todo concentrado, né? Qual é a porcentagem? Por tonelada? 10% fica no proteína de 9,7, eu acho. Deixa eu ver. 9,9, chega a 10, 9,93, com 10%. E aí nós estamos falando em 110 dias aqui que eu estava, essa matemática aqui. O que eu estou falando em números aqui, todas as tabelas e referências de números, tá, vai estar num vídeo do meu canal, tá, que ele trata exatamente desse assunto, tá. Vai ter capiaçu 50 e 110 dias, saiu no sábado passado, tá. Então, os assuntos que eu falo estão todos eles lá, as tabelas que a gente usa, tá, para dar um exemplo para vocês, ó, essas misturas aqui, os números, eles são do comunicado 79 técnico da Embrapa, que fala do capiaçu. Se escrever capiaçu Embrapa lá, vocês vão achar para pegar esse aqui. Na página 3, tem a tabela de produtividade dele. Essa aqui é a página 4. Então, para você entender um pouquinho como é que as diferenças aqui, já que ele puxou o assunto ali, eu ia esquecer. Essa aqui é uma das tabelas mais importantes, chama tabela 2, está na página 4 desse comunicado técnico. Então, aqui você tem um pouco de referências para vocês entenderem um pouco. Aqui, ó, 50 dias eu tenho a matéria seca em 9,3. Quando eu chegar em 110 dias eu tenho 19,7, ou seja, mais que dobrou, na verdade, do que eu tenho de alimento. Mas, aquilo que eu falei antes aqui nos pacotinhos, eu tinha 9,7 de proteína, ela caiu para 5,6. É o que eu tenho aqui na mesa que eu mostrei no começo da conversa. Então, isso aqui é um dado da Embrapa que está aqui. Aí nós temos o outro importante, que no caso, tá, é o NDT, tá? O NDT também cai, mas ele só cai de 50 para 45. Isso é energia. NDT é energia. Então a energia o capiaçu tem, mas falta proteína. Por isso que nós vamos para a soja, que é o que ele colocou. E nós temos o FDN. FDN é fibra, tá? Então a fibra ela vai subir. Quanto mais a fibra sobe, menos o animal aproveita e mais ele vai ter que comer. E ele não vai conseguir comer, tá? Então nós temos que cuidar disso. O animal tem que conseguir comer a quantidade de matéria seca. Então esse é o grande erro do capiaçu também. As pessoas acham que você vai pegar e tratar um animal só com capiaçu e ele tem baixa proteína. Ah, mas o capiaçu dá um monte. Você consegue fazer o animal comer aquele monte? Consegue. Você consegue dar o dobro que você dá de silagem de capiaçu, de milho. Hoje o capiaçu tem que dar um pouquinho mais que o dobro para ele equivaler o milho mais ou menos para o teu animal. Você consegue fazer ele comer mais que o dobro? Não vai conseguir. Então esse é o grande problema, de eu querer usar capiaçu sozinho. Nós temos que ter variedade, e a variedade tem que ser uma variedade boa, né? Então, você vai dar só capiaçu, vai ter que gastar um monte em suplemento, um monte em concentrado. Aí você vai dar só capiaçu, porque o gado não vai conseguir comer só capiaçu na quantidade necessária para fazer o mesmo efeito. Alguém me pediu mais um pouquinho da silagem de soja. Ah, foi você, tá. A silagem de soja, tá, ela tem uns segredinhos, tá? Dá para fazer silagem de soja, silagem do pé da soja, tá? O primeiro segredo é o ponto, tá? Você vai atingir o ponto ali em 100 dias, mais ou menos. Vamos pegar o número 100, tá? Vai de 90 a 110, tá? Com essa silagem. Ela não pode amarelar para fazer silagem. Ela tem que estar verde, sem água, tá? Tem que estar aquele verde que você espreme assim e não sai água. Esse é o ponto para fazer silagem de soja. Na silagem de soja, muito parecido com o farelo de soja, você vai tirar 40% de proteína, tá? Perfeito, mas é um pezinho pequeno, mas é grão e vai ter alto poder de proteína porque ele tem pouca água. Então, às vezes o pequeno, o pouco é muito, tá? Tem que cuidar disso, tá? No farelo você vai até de 48 a 50 no farelo de soja. Vai aumentar um pouco, porque ele vai concentrar mais ainda. Ele não tem a folha, não tem, né, ele não tem a umidade, mas tem menos umidade, então vai concentrar mais. No trigo, tá? Existe um trigo para silagem, tá? Quando eu falei de silagem de trigo, tá? Não é qualquer trigo, é um trigo que não tem aquele pelinho. Aquilo lá, para o animal não dá certo para ele fazer a digestão, tá? Ele não consegue digerir aquele pelinho.
É um trigo específico para silagem, tá? Eu não sei o nome dele exato para dizer para vocês, mas ele é um trigo para silagem, tá? Ele não dá aquele pelinho, ele é mais concentrado ainda, vai dar mais peso ainda de nutriente. Ele vai dar de 14 a 17% de proteína, tá? Mas ele tem bastante amido. A silagem de trigo é uma das que conseguem até superar o milho, tá? Só que tem um problema, ele dá 1/3 do que dá o milho, no mesmo espaço, tá? Mas qual é a vantagem do trigo? Que você faz quando o milho não dá. Você faz na época diferente. Então, para quem trabalha com fruticultura, no espaço ali, você tem a soja para o verão e tem o trigo para a região mais fria. Você pode intercalar. 2 ótimas opções ali para fazer. Aqui na silagem de soja, tá? O primeiro produtor que fez no estado de Minas, ele fez então uma análise do leite e nesse leite tinha muito mais proteína e começou a ganhar mais, tá? Vamos à tabela então, aqui tem a tabela número 1, também aqui, ó, da Embrapa, fica na folha 3 para quem for olhar. Aqui você tem produção de matéria seca por tonelada por hectare. Então, às vezes a pessoa não interpreta a tabela, a pessoa que eu falei do comentário, é porque ela não sabe interpretar, às vezes, um símbolo, né, que está aqui. Isso aqui não é matéria seca geral, ela é de tonelada por hectare. Estou tendo uma referência ao que vai produzir aqui. E lá eu tenho uma referência do que está dentro da matéria seca. São duas coisas totalmente diferentes. Então aqui eu tenho mais ou menos, aqui eu uso para evolução. Eu tinha 5 toneladas, 0,1 por hectare aos 50 dias. Aí eu falo para você aquilo que eu falei para você lá no começo. Quando eu chegar em 110 dias, eu tenho 22 toneladas, tenho mais de 4 vezes. Só que a matéria seca, ela vai também, tá? A matéria seca subiu 4 vezes, tá? E a matéria verde subiu só 2, porque o pé cresceu, mas ele enxugou. Por isso que a matéria seca aumentou de 4 vezes e o pé só aumentou 2 vezes, porque ele enxugou. Ela quase dobrou a quantidade de matéria seca dentro do mesmo alimento. Então esses dados estão aqui, tá? E é assim que a gente se baseia para fazer as coisas. Aqui é uns dados, então, do site Movimento Agro, ó. Casquinha de soja, tá? Que no caso é bem mais barata, tá? Ela tem algumas diferenças, tá? Enquanto no farelo eu tenho 48,9 até 50 de proteína, na casquinha eu vou ter 12 a 13%, tá? Em alguns casos 14%. Então, não é a mesma coisa, mas também é uma coisa importante que se compra a preço baixo, casquinha de soja, né? Não sei se toda a região vai ter, mas é bom. Ela vai ter bastante fibra, enquanto que no farelo não. Então ela vai ter o problema de ter mais fibra, tá? Mas não é uma fibra que não é o problema. Amido ela tem poucos, se nós pegar o milho como referência, ele vai ter só 9%, ó. Então eu ganho bastante na casquinha de soja, mas o milho tem 71 de amido para 4% só da casquinha, tá? Então vai mudando. NDT, que é a energia, o milho se destaca com 86, a casquinha 72 e no farelo de soja 78. Então o milho vai se destacar na energia. Energia que eu digo energia limpa, sem muita fibra. Essa é a grande vantagem do milho. Porque a proteína não é a vantagem do milho. As pessoas acham que a proteína é o problema da questão do milho. Não, ele é um alimento que tem vários componentes importantes em quantidade. A proteína é o que ele menos tem de importante. E as pessoas acham que o milho é a proteína. Não, ele não é a proteína. Tá? Aqui nós temos outro site, tá? Que é o site da Agroceres Multimix, tá? Também vai estar nesse vídeo também os dados lá e essas tabelas, tá? Aqui nós comparamos então o sorgo, tá? Matéria seca, casca de soja 90%, milho 87%, sorgo 88%. Então são todos concentrados. Aí vamos para a proteína, tá? A casca de soja tem 12, quase 13, o milho aqui 9, mas o milho vai de 5 a 10, tá? Vai mudar da variante, tem várias variantes que vai fazer ele alterar. O sorgo tem um pouquinho mais que o milho, 9,97, o sorgo também é bom de amido, ó, 64 do sorgo, 72 do milho, mas quando nós falamos de casca de soja, o amido é só de 13,5, que é a mesma que a gente tem na outra tabela. Cada estudo mostra um pouquinho diferente, porque daí o estudo vai ter variantes da variedade estudada, né? Quando a gente estuda, não vai usar a mesma variedade que o outro, então tem umas diferenças pequenas. Daí nós temos os carboidratos, nós temos nutrientes, que é o NDT, que eu falar para vocês, tá? Da matéria seca, ó, porcentagem de matéria seca em todos os parâmetros. Isso que as pessoas não entendem, acham que a porcentagem é da matéria verde. Ah, se fosse da matéria verde, aí nós teríamos uma grande diferença, né? Mas não, a matéria verde tem água, você não pode contar água junto. Então você tem toda essa variante aqui em tabelas que estão disponíveis para todo mundo, né? E às vezes é bom você dar uma olhadinha nessas questões.
Depois tem a lignina, que muita gente fala tão mal da lignina, tá? Lignina. Mas ela não é uma coisa importante assim, que se faz um estudo aprimorado dela, porque ela não é tão prejudicial quando ela vai subindo no alimento, tá? Isso quando o alimento vai ficando mais velho. Nós temos que se preocupar muito, mas muito mais com a fibra. Então, a gente, falando em fibra, nós voltamos àquela questão que eu falei para vocês. O alimento que passou do ponto, principalmente o capim, você corta mais alto, tá? Para você pegar a parte mais jovem dele, que não tem tanto tempo, para diminuir a fibra. Ah, mas o capiaçu chegou a 140 dias, daí eu vejo gente pegar e cortar e jogar tudo fora. Não precisa jogar tudo fora, só se você queira. Você deixou, plantou, cuidou, daí chegou lá na frente e você vai botar fora por quê? A gente tem que saber aproveitar. Embaixo, se você precisar de muda, pega a parte de baixo, que é fibrosa para muda, e a parte de cima, que está ainda jovem, em condições de alimentação, você pega para alimentação. Ou pega a parte de baixo e vai moer e fazer adubo. Não importa, aproveita tudo. A gente tem que aproveitar tudo. Nós não podemos desperdiçar nada. O maior problema do Brasil é desperdício. Desde a sua casa, que vai para o lixo, desde o alimento que você come também não aproveita bem ele, porque come errado, come alimento que não está equilibrado. O ser humano é a mesma coisa, né? O ser humano ou ele vai estar desnutrido ou vai engordar, mas é o que ele come normalmente. Tem a parte genética, assim como o animal também tem a genética que engorda rápido e tem a genética que não engorda, ele foi feito para outra questão. Então, no capiaçu, por exemplo, um dos segredos dele, a gente vai depois na roça também, lá, vou mostrar para vocês lá, você tem que cortar ele embaixo, rente ao sol, não pode deixar talinho, porque ele vai brotar em cima. E se ele brota em cima, como qualquer planta que você plantar, nunca deixe brote lateral no pé. Ele vai roubar mais energia do que você quer em cima onde vai dar fruta, né? Então, para quem planta fruta, ou para quem vai trabalhar com isso, qualquer coisa que você vai plantar, que ela precisa produzir aqui em cima, nunca deixe brotes embaixo. A não ser que aquele cultivar precisa. Porque a alimentação do pé vai priorizar aquele brote. Por isso que o brote vem tão rápido quando está vindo de baixo, né? Então, a mesma coisa com o capiaçu. O capiaçu você corta a rente, para que quando ele brote, ele venha junto, né, e com força. Senão ele vai brotar daquele talinho e vai botar brote. E aí vai vir umas varinhas dessa grossurinha assim. Naquelas ali, e as grossonas não vêm. Porque está jogando energia no lugar errado, do jeito errado. Então o capiaçu, eu tenho que cortar alto, porque... mas depois você passa bem embaixo, corta rente ao solo. Então esses são detalhes muito importantes, às vezes para um cultivar é diferente do outro, né? Então nós temos a questão de fibra, nós temos a questão de entender a planta. O capiaçu é uma planta que trabalha embaixo do solo, tá? Então ele cria uma estrutura embaixo e ele vai jogar os brotes de baixo. E esse brote de baixo é que tem que trabalhar para a planta. Aí tem o capiaçu, por exemplo, o capim-elefante acontece a mesma coisa. Quando ele pega frio, quando ele pega uma seca, o que acontece com o capim-elefante, para quem não conhece o capiaçu ainda? Ele vai botar pendão, ele vai botar uma flor e ele vai brotar em cima. Por que ele faz isso? As pessoas não sabem por quê. Funciona assim, ó, a planta. A nossa natureza, toda planta tem a questão da perpetuação de espécie. Se você pegar um gato e deixar ele passar fome, uma gata, tá? Fêmea, deixar passar fome, ela vai entrar no cio bem jovem, com poucos meses. Por que acontece isso? Porque a mãe natureza quer perpetuar a espécie dela. Então ela vai entrar no cio com poucos meses. Se ela estiver bem alimentada, ela vai levar o dobro do tempo para entrar no cio. A natureza, se você deixar uma planta na sombra, onde ela não tem sol, ela vai, um pé de pimentão, vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu comigo, ele vai botar um pimentão na vida, para tentar botar semente. Ele vai tentar concluir o ciclo dele, que é o ciclo de manter a vida adiante, seguir com a espécie. E o capim do tipo capiaçu, mombaça, capim-elefante, capim-roxo, não importa, todos eles vão trabalhar do mesmo jeito. Ele vai começar a brotar aqui em cima quando ele sofrer algum tipo de estresse, ou quando ele estiver muito velho. Ele vai brotar em cima e não embaixo. Ao contrário do que eu falei agora há pouco. Por quê? Porque ele precisa dar peso aqui para cair para o chão. Então ele tem duas formas de se manter vivo. Ele tem o pé, vai começar a brotar no chão. Agora, para o capiaçu que pegou frio agora. Eu fiz um vídeo agora que saiu também essa semana, ou vai sair? Vai sair agora sábado, eu acho, né? Agora nesse sábado, então vai sair o que eu estou falando, que eu vou falar para vocês agora. Tá? Ele vai botar peso aqui para que a vara caia, e aí ele vai começar a botar. Tá? E aí esses brotes aqui ele não bota bem embaixo, porque esse aqui é o que ele vai botar a raiz e vai brotar. Esse aqui é só para peso. E quando cair no chão, esse aqui não vai botar mais raiz, não tem mais força. A gente não planta o capiaçu com um brote muito alto se ele não botou raiz junto. A gente pode fazer a pré-brotação dentro de um saco. Tá? Isso tem também vídeo meu lá, como é que se planta capiaçu. Você faz a pré-brotação, mas ele bota a raiz ao mesmo tempo, dentro do saco.
Porque se ele botar com brote e você não tem raiz, ele não tem mais força para botar raiz depois. O brote vai crescer no solo e vai morrer. Então são várias coisas. Então quando nós falamos de estresse, esse estresse ele pode se dar por frio, por seca, uma situação de estresse que aconteceu com o pé de capiaçu ou do capim-elefante. Ele vai brotar aqui em cima e vai brotar no chão também ao mesmo tempo. Vai começar a brotar brote. O do chão é para ele tentar sobreviver àquele pé. E aqui em cima ele vai tentar gerar vida posterior. Então ele vai pesar, porque ele não pode saber se vai ventar ou não para ele cair. Ele vai pesar e ele vai cair o solo. E aí aqui, essa parte que não tem, ainda não brotou, é a que vai botar a raiz e brotar e vai perpetuar ele. Ele é isso, é uma praga, como todo capim-elefante. Só que ele é um capim-elefante de alta produtividade e melhorado com proteína boa. Tá? Assim, com bastante vantagem sobre o que a gente tinha até agora. Mas todos são bons. Para quem usa capim-elefante é bom, né? Não é o melhor alimento, não vai ser. O capiaçu não é o melhor alimento, não vai ser. Ele é um pouco melhor. E a vantagem dele é baixo custo. Né? É baixo custo. Você não compra... A semente de milho hoje, tem, não sei se tem ainda abaixo de R$1.000 para quem compra. Né? Mas... Vamos falar em R$1.000 aí, porque tem muito... O melhorzinho está de 1.000 para cima, ou batendo 1.000. Né? Então, e você tem uma safra, e aquela semente tem que comprar de novo. Né? A mão de obra e o custo do milho é alto para produzir. O capiaçu você planta uma vez, e se fizer certo, vai passar 10 anos com aquela toceira usando ela. Né? Se fizer errado, ou você mata a toceira, ou ele vai começar a não produzir. Tá? Mas isso é... Só que ele precisa de alimento. E aí vem o outro problema. Então nós estamos fazendo um ensaio lá na propriedade mesmo, vai sair o vídeo daí na outra semana. A gente mostra na propriedade os ensaios que eu faço lá. Eu estou deixando ele sobre estresse de alimentação. Então, acontece muito no Brasil. O cara planta e esquece que tem que adubar. Esquece tudo. Plantou e deixou. E aí diz que a pessoa não presta, o que ele plantar ele vai dizer que não presta. Né? E aí aparece um monte de gente dizendo, eu estou super satisfeito. E aí aparece o cara dizendo que não presta. E aí? Como é que você faz? Como é que você vai saber o que está certo e o que está errado? Vá para dado técnico, vá para pessoa séria, pessoa que apresenta fato, dado, não gogó. Eu vou abrir de novo para pergunta, e quem não falar, depois eu vou dar um cascudo ali na saída da porta, tá? Essa gurizada aí que tem toda a saúde do mundo, não vejo falar nada, não perguntar nada. Deixa eu perguntar duas coisas. Primeiro, se fala em inoculante. Inoculante até, tô aqui que... Não, eu posso falar ainda agora de manhã, que daí tá questão do inoculante. Mas faça a sua pergunta primeiro. E a outra questão, não sei se usa ou não usa no capiaçu. É isso que eu vou falar. E a outra questão que você referiu que, de certa forma, em comparação com o milho, o capiaçu é mais pobre. Sim, com certeza. Pela falta de semente. Mas em compensação também a gente sabe que dá, se for bem adubado, dá 3 cortes por ano, dá um volume muito maior, tá? O gado não come. Exatamente, aí vem a limitação do gado. Mas a maior parte dos produtores que eu conheço aqui da região, ele não trata só com silagem o animal. O animal come a silagem como um complemento, né? A maior parte do tempo o gado fica pastando. O capiaçu tem um segredo. Você tem que lembrar que você tem que complementar. Sim. Esse é o segredo que ninguém está prestando atenção. As pessoas acham que ele é milagroso porque ele dá volume e custa baixo, você não usa isso aqui. Gente, se é tão barato e tão fácil, não tem que plantar todo ano, por que você não vai gastar e fazer um alimento completo? Daí vai acontecer isso aqui. Perde. Isso aí, um capiaçu complementado com proteína. E o gado tendo, além disso, parte da alimentação de pastejo, outros alimentos. É suficiente para o gado desenvolver e ganhar peso? Sim, ele precisa ter complementação de outros alimentos, tá? É que nem eu explicava antes, né? Um concentrado, ele não é só de milho, não é só de soja. Ele tem a complementação. Esse aqui tem um nutriente que aqui está baixo. Os dois juntos vão fazer o equilíbrio. Então, nós temos que equilibrar também a questão alimentar. O capiaçu é muito bom se você trabalhar ele certo. Olha, 5% de farelo de soja já fica ótimo, tá? Se botar 10 é melhor, tá? É caro, mas o que acontece? Não tem seca, capiaçu não sofre de seca, tá? Capiaçu aguenta a geada, capiaçu não morre, a não ser que a geada for terrível, é daquela que queima até a raiz, não, ele não morre. Ele aguenta alagamento de 60 dias, já comprovado por cliente meu, tá? Lá no estado de Goiás, não, Mato Grosso do Sul, tá? Então, é uma coisa totalmente diferente até do capim-elefante, ele é muito resistente, tá? Muito barato, mas
não adianta pegar o barato e jogar fora, ou você usar errado. Então, investe um pouquinho na complementação dele, vai ser um ótimo alimento, que daí resolve a situação, fica muito bom. Mas também sozinho vai ficar um alimento deficiente porque vai faltar alguma coisa. Porque você pegou um alimento, 2 e juntou só, tá? E com 2 alimentos a gente não consegue ter a quantidade necessária de tudo, tá? Então tem que ter o equilíbrio. Vai conseguir proteína boa? Vai conseguir proteína. Vai ter amido, que tem ali um amido, mas a soja não tem muito amido e o milho tem. Então daqui a pouco, se nós usar os 2 como complemento, nós vamos ter melhor ainda, tá? E aí nós estamos melhorando um alimento, tornando de vários alimentos um só, você vai fazer silagem, entendeu? Então tu pode usar 5 aqui, mais 5 aqui, tu já vai ter bastante amido e tu vai ter também aqui bastante proteína. Então tu vai equilibrando. Aí eu vou investir mais, vou fazer mais proteína. Bota 10 aqui, mas bota 5 aqui também. Aí tem a farelo de trigo, tem que ver aquilo que no momento te dê um custo menor, porque às vezes um está lá em cima e o outro está lá embaixo. Não é obrigatório você usar sempre a soja, pode usar o trigo, pode usar farelo de arroz, pode usar cevada, lugares que tem cevada é muito boa também. Então, grão. Lembrando de falar grão, aveia, se planta muito aqui por aqui, que eu vi aí para plantação. Falou em grão, você está falando em alimento de qualidade, alimento concentrado. Então, o grão é a diferença que vai fazer para você ter sucesso ou não junto com o capim. Nós estamos falando de capim, tá? O capim sempre vai precisar, não pode ser o Tifton, que fala tanto que é tão bom e hoje ninguém mais planta, porque ele é difícil, tá? O Tifton é de pastejo, as pessoas querem fazer silagem. Tifton não dá silagem. Por quê? Mesmo problema, muita água, o Tifton. Aí você tem que pré-secar ele, e ninguém quer cortar e deixar pré-secar. Capiaçu, mesma coisa. Qual é o problema do capiaçu? Tem gente que tem medo, que tem que cortar e deixar murchar. Não precisa, você tem que cortar na hora certa, não é o problema, né? Então, assim, o primeiro vídeo que eu fiz de capiaçu há anos atrás aí, primeiro deles, justamente falava isso, capiaçu vale a pena? Minha resposta no começo do vídeo, sim e não, né? Não é absoluto, depende de fatores. Então, nós temos que primeiro entender algumas situações que ele dá volume, mas o volume não é tão bom quanto o outro. Não substitui milho, que é um grande erro da agricultura, é isso, achar que o capiaçu veio para substituir milho. Não substitui e nunca vai substituir, né? Então nós temos que manter um pouco de cada coisa. Por isso que eu falava antes, né? Planta milho, continua plantando milho, diminui um pouco o milho, pega uma área, porque o capiaçu você pega um quadradinho que dá muita coisa, entendeu? Ele dá muito volume, então você não precisa espaço muito para o capiaçu, e o milho precisa, outros cultivares precisam, né? Então o quadradinho que você tem de capiaçu, você tem o ano inteiro capiaçu para cortar, corta quando quer, né? Só não pode cortar quando está ali no friozão do inverno, né? Para não prejudicar ele, mas ele tem o ano inteiro. O milho não, o milho você vai ter lá. Quer tratar só in natura? Você tem o ano inteiro in natura para plantar. O milho você não tem in natura o ano inteiro, né? Então, é vantagem, é bom, dá volume, mas não consegue sozinho substituir uma alimentação sadia. Quem mais? Não ouvi a voz de vocês aí ainda. Ó o cascudo, eu estou ali na porta. Pode fechar uma porta que senão vamos fugir pela janela lá também. Lá. Opa, um que não quer levar. Eu sei que existem várias variáveis em função da minha pergunta. Né? Sim. Digamos que um ponto ideal para fazer na silagem é o ponto zero. Né? Tá. Onde você haveria mais perda? Digamos, um ponto X antes ou um ponto Y após? Falando em silagem, sempre eu vejo a perda muito maior quando eu faço antes. Tá? Porque o antes vai me levar muitas vezes, se for num método que nem o ensacado, eu vou ter uma fermentação péssima. Se for no silo, não vai acontecer aquilo ali porque vai virar chorume, e o chorume leva nutriente embora. Quando eu passo ela 1 semana, 2 semanas, que eu passo ela do ponto, que é comum acontecer, por causa que, como eu disse, na nossa região aqui de baixo nós temos o problema com a chuva, acontecer justamente na colheita do milho, né? É muito comum acontecer, não sei se aqui em Santa Catarina é igual ao Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul é o pavor da agricultura, é a silagem ser colhida, porque quando está no ponto, chove, e aí ela passa. E ou colhe muito cedo já porque vai estar previsto chuva na semana seguinte. Então, sempre eu priorizaria o depois. Por que o depois? O depois tu vai perder no enxugamento, a tua matéria seca ela não vai diminuir, ela vai aumentar, você vai perder um pouco mais de água e vai perder por evaporação um pouco de nutriente. Mas aí tem que cuidar muito com o corte. Então, vamos falar em milho, que é o principal vilão na questão de corte, mas vamos falar também do sorgo, qualquer outra silagem que você fizer, a maioria vai ter uma tendência maior de ter um corte mais graúdo. Então tem que estar com equipamento bom. Se usa muito aqui papa-capim, tarupe e quer fazer silagem. Não dá, gente, né? Um tamanho desse tamanho para fazer, não dá. Tem que então, ter equipamento regular para cortar o mais pequeno possível. Né? Sempre trabalhar na partícula pequena. Fazer pó, não.
pode não dar, né? Porque daí não tem fibra longa. Então, o que é uma silagem ideal? Silagem ideal é o grãozinho dela menor, com meio centímetro a 1 centímetro e alguns pedaços até a moeda de R$1, 3 centímetros, fibra longa, 20%. O melhor equilíbrio de uma silagem é 80% partícula pequenininha, tá? E 20% partícula grande, tá? Pode até ter partícula de 5, uns pedaços grandes. Por que é um pedaço grande? Por causa do rumen do animal. O animal tem que ruminar. Se o rumen dele não funciona, ele vai ficar doente, que é o que eu vou falar para vocês. Eu posso tratar ele só com farelo, vai engordar, mas vai adoecer, né? Porque ele não vai perder uma coisa que ele tem que fazer, ele tem que ruminar, né? Então, o rumen dele não pode parar de funcionar. Por isso que a gente não dá, ninguém trata um animal só com aquilo ali, a não ser que é um porco, né? Outro tipo de estômago, tá? Mas nós falamos de gado, de corte, né? Gado de leite, ele tem que ter ruminância, então ele tem que ter o equilíbrio das duas coisas. 20% é o suficiente para ele não adoecer, ter se tornar sadio, 0 ele vai adoecer, e se eu ir além de 20, eu estou desgastando a energia necessária, porque ele vai ruminar mais que precisa e não aproveita tudo que ele podia aproveitar. Então, o melhor aproveitamento alimentar é em torno de 20% de partícula um pouquinho maior, que é o normal de uma máquina que corta bem, ela vai deixar uns pedaços maiores. Vai passando uma ensiladeira, quando passa a folha vai dar uns pedaços maiores. Quando passa a palha, vai dar... Aquilo é o suficiente. Mas, no geral, 80% tanto pequenininho é mais ou menos o equilíbrio que a gente precisa ter. E quando falar em milho, lembrar, olha lá se não tem milho inteiro. Tem milho inteiro que está ficando com a casquinha, aquele milho vai ficar perdido. Então, para e faz certo. Porque depois que você fez, não tem mais jeito, não dá para passar na máquina de novo, né? É o que eu digo. Aí vem a história da silagem sacada, que eu não falei para vocês, tá? É quando a silagem sacada, as pessoas já fizeram no chão e querem sacar. Tá certo? Tá certo para quem vai vender, porque daí que nem eu expliquei para vocês, né? Ganha mais que o dobro, vale a pena você gastar a mão de obra 2 vezes. O certo é fermentar dentro do saco, né? Ensacador de silagem, quem saca para vender, ensaca depois, às vezes, porque é mais prático, é mais rápido e tem que investir no plástico do saco, né? E o saco dele ele não investe para reaproveitar, ele tem que mandar embora. Então custa caro, então é mais rápido para ele e mais barato fazer o silo e depois ir ensacando e vendendo. Mas o certo, ele vai perder, ele vai ensacar o que sobrou da perda. Lembrar que a perda no chão vai sempre existir. Inoculante, então, para encerrar aqui, para não ficar para trás. Inoculante se fala muito. Aqui nos Estados do Sul se usa pouco inoculante, tá? Isso aqui é uma representação gráfica, tá? Isso aqui nem inoculante é, tá? Só para ter uma ideia para vocês. Esse dia eu fiz um vídeo de inoculante, apareceu um cantinho da marca do inoculante, o cara veio me notificar. Ele me notificou por causa do inoculante. Aí eu tive que tirar o vídeo do ar, tapar o frasco e tal. Então, hoje isso aqui nem inoculante é, para não correr o risco de alguém dizer que estou usando. Porque eu trabalho bem contra o inoculante, tá? Entre aspas. O inoculante, o que é o inoculante? Ele é bactéria. Quando eu falo em milho, eu não preciso de inoculante, a não ser numa situação, tá? O milho, ele vai fermentar naturalmente, sem inoculante, se conhece muito aqui no estado de baixo. Se nós pegar de Goiás para cima, eles usam muito inoculante. Quanto mais para baixo, menos. Cultura. Não é diferente. Se não usar lá em cima, não acontece nada diferente de nós aqui embaixo, tá? É cultura. Tem uma cultura, quanto mais para cima, lá para o norte, mais se usa inoculante. Milho. Capiaçu, você tem que usar inoculante ou farelo. É o grão que vai ter a bactéria suficiente para acontecer a fermentação. Se eu tenho grão dentro da composição da silagem, tá? Eu não tenho a necessidade do inoculante. O que o inoculante faz? Ele tem uma carga de bactéria bem grande que vai fazer a silagem fermentar rápido e estabilizar rápido. Tem vantagem nutricional? Não. Tem vantagem de conservação. Tá? Então, quanto mais rápido eu vou fazer a silagem se tornar ácida e entrar em estabilização, melhor ela vai se conservar e menos ela vai perder. Um exemplo, capiaçu, que não tem grão, puro, dá para fazer sem inoculante? Dá. E funciona, não tem problema. Só que a fermentação é longa. E aí eu tenho mais perda ainda. Ele já é fraco, eu vou perder mais. Então eu boto grão. Em vez de gastar com inoculante, eu gasto lá com grão, porque inoculante é caro. Então o inoculante, ele se torna obrigatório quando, eu chamo de obrigatório, quando eu não tenho grão, tá? Ele se torna obrigatório, porque senão eu vou ter muita perda. A fermentação ela fica muito longa, vai estabilizar muito lá na frente, e isso vai causar uma perda e vai demorar muito. Vai fazer milho, vai usar inoculante? Sim. Se você tem que tratar o teu gado daqui 15 dias, com aquela silagem, bota só na parte que você precisa para mais 15. Né? Então não precisa botar em toda a silagem. Você pega aquilo que você vai gastar em 15 dias, usa inoculante. Em 15 dias depois que você fez, você já pode tratar o gado. Tem gente que trata com 7. Eu aconselho 14, 15 dias no mínimo, tá? 7 dias vai estar fermentado.
mas não está 100% do processo pronto. Quando você não usa inoculante, vai levar 30. Só que tu precisa da silagem 15. Se tu não botar inoculante, ela vai estar em estágio de fermentação, vai fazer mal para o animal. Então daí você vai usar inoculante naquela parte dos 15 dias. Você vai gastar 3 toneladas em 15 dias, pega 3 toneladas e bota inoculante, a outra tu não bota. Quando chegar em 30 dias, você gastou os primeiros 15, tá? Você gastou essa dos 15 até os 30, aí você já vai ter a outra estabilizada sem inoculante. Então não precisa botar em tudo, né? Falando de milho, com grão, coisa com grão. Vai fazer um capim que seja, que não tem grão e vai deixar sem grão mesmo, aí tem que usar. Senão você corre um grande risco de dar errado, porque ele não tem bactéria suficiente. É caro? Precisa ser inoculante? Não. Soro de leite, que você muitas vezes bota fora, serve como inoculante. Tá? Então nós temos várias coisas que não podemos usar. Aí tem o iogurte, o próprio leite. Né? Então, o que é lácteo, que vem do leite, tá? Vai ter uma bactéria específica já para tu botar na silagem. E vai fazer o efeito bem mais rápido do que tu pegar outros. Aqui tem várias bactérias, tá? Mas a bactéria láctea também, às vezes tem 8 bactérias aqui para 8 tipos de coisa. Eu, quando falo em inoculante, sempre pego o mais específico possível para que tu vai fazer, né? Para não ter coisa demais aqui fazendo efeito errado. Então, tu vai ter 8 e tu vai fazer um capim. Se tu achar uma que é específica para capim só, pega aquela específica para capim. Vai fazer milho, pega específica para milho. É melhor tu pegar aquele monte de bactéria desnecessária e trabalhar junto ali. Não vai ficar a mesma coisa, vai dar perdas desnecessárias ali dentro. Tá? Então o inoculante, ele é descartável, pode ser tirado e tem casos que ele tem que ser usado. No teu caso, tu pensa em fazer a suplementação já lá junto, tu pode não usar, mas tu precisa da silagem em 15 dias. Bota naquela parte que tu vai gastar em 15 dias de uso, porque nos 30 dias, em 15 dias tu vai começar a usar. De 15 a 30 tu vai gastar aquela que tu botou no inoculante, depois já tu usa a outra, não tem problema. Tem medo? Usa. Não é porque eu estou dizendo para vocês que não usa, que vocês não vão usar. Na dúvida, usa. Tá? Na dúvida. Né? Quer economizar? Soro de leite, mais barato que tem. E quanto seria de soro? O soro de leite, 2 litros mais ou menos por tonelada tu pode usar, tranquilo, tá? Não tem uma quantidade máxima, tá? Mas eu diria 2 litros no mínimo, tá? Mais ou menos por tonelada, de 1 a 2 litros. Depende do leite que tu tá pegando. Quanto mais forte o leite, menos tu vai precisar, tá? Porque daí o soro vai ser mais enriquecido também. Alguém mais? Ele aguenta pastoreio? Não, ele não. Aí vem um grande problema que as pessoas às vezes não conseguem diferenciar. Existe o capim de pastejo e o capim, tá, de corte. O capiaçu, ele é de corte. Aguenta, você pergunta, o que acontece? O gado não vai só comer as folhas. Ele vai entrar no meio, vai começar a quebrar, e ele quebra fácil. Tá? Então, não é para isso. Tá? Aí eu... Nós temos ali plantados os dois, um do lado do outro, para mostrar depois. Aí tem o curumim, tá? Nós temos o curumim. O curumim ele é muito melhor que o capiaçu em termos de proteína, em termos de qualidade. Só que ele vai dar menos massa. E às vezes o menos é mais, tá? Então, para quem quer um alimento para servir no dia a dia, que não é silagem, o curumim é o certo, tá? Não se iluda com o capiaçu por causa do volume. Pense que ele tem volume, mas não tem qualidade. Você quer qualidade imediata? Vai de curumim. Eu tenho referências dele já científicas muito boas, tá? Em qualidade alimentar dele. Mas esse sim, esse é de pastejo daí, tá? Curumim pode ser pastejado tranquilo. O capiaçu, o capiaçu vai dar 6 metros de altura. Depende do solo, ele vai dar 6 metros de altura. Então ele tem um problema do vento, região de vento tem que cuidar, porque ele vai tombar, ele cresce muito alto. Né? E aí se ele cresceu alto e a vara está fina por falta de algum nutriente, ele vai cair mais fácil. Tá? Mas ele tem o problema do vento. Então a gente corta ele normalmente com 4 metros e um pouquinho. Seria aí a hora de corte dele. 110, 120 dias para a silagem. Vai tratar no coxo? Não tem idade. Pode estar ali com... dessa alturinha. Aí você... Agora, para pastejo, que ele perguntou se fosse usar o capiaçu, você tem que cortar ele toda hora daí. Tem que estar com ele baixinho, manter ele baixo. Aí vai aguentar. Vai aguentar. Mas vai plantar ele espaçado. Né? Não planta ele que nem grama, que nem não vai dar certo. Mas ele não é para isso. Porque você vai ter que estar roçando ele para manter ele baixo. Porque ele cresce rápido. Ele cresce rápido. Cresce rápido. Mas lembrando do senhor que ele não é para isso. Eu aconselho o senhor, se já tem aqui com ele, pegar a muda e plantar curumim. Eu acho que nós estamos no horário. Né? É melhor que curumim.
Cada um tem uma característica diferente, tá? E às vezes o que é bom para você, é certo para você, pode ser para o vizinho, não. Depende do gado que ele usa, depende do solo, depende de como é que ele vai tratar aquele cultivar. Tem cultivar que precisa de muita alimentação, nutrição, que a pessoa é um. Se tu não der entregar para ele nutrição, ele não vai vir tão igual, tão grande quanto você entregar. Isso vai estar também no vídeo da semana que vem, onde eu mostro aonde eu deixei ele atirado, plantei e deixei, né? Praticamente a gente não fez nem a limpeza dele, deixamos a Deus arar. Para quê? Para mostrar como é que fica, porque tem propriedade que faz isso. Tem cara que só sabe comprar a muda e jogar ali e achar que a natureza vem sozinha. Não, você tem que cuidar. Se você der amor para aquilo que você faz, você recebe de Deus o amor de volta. O que você entrega, você recebe. Se você não entregar nada, não vai receber quase nada. É assim, é uma lei certa e certinho. Quanto mais trabalho dá, melhor fica. Você sabe disso. Todo produtor sabe que é isso. O trabalhoso é melhor, né? O que é muito fácil, às vezes, não é o melhor. Tá aí o curumim, já ouvi gente falando que o dejeto de suíno não presta, é verdade? Do curumim que eu disse, eu não tenho ainda eu não tenho uma pesquisa sobre ele. E falar em suíno não é a minha área. Eu trabalho mais na região de bovino, do bovino e dos ovinos, tá? Ovinos e bovinos, tá? Cavalo, a gente está fazendo pesquisas agora, temos alguns resultados já para cavalo, tá? Cavalo, questão de silagem para cavalo, até tem no nosso site, tem no blog, lá tem artigos sobre isso, tá? Que é uma coisa que há anos já, uma médica criadora de cavalos milionários de São Paulo me contradisse, porque eu ia ali foi um dos momentos que eu aprendi nunca mais dar opinião, né? Eu ia pela opinião dos outros que cavalo não podia comer silagem. E aí chegou uma mulher criadora de cavalo de 1 milhão dizendo para mim, você está errado. Eu dou silagem há muito tempo para meus cavalos. Você sabe por que a silagem faz mal ao cavalo? Porque eles dão ela fermentando, quente. Ela tem que estar fresca, estável. Pegou ou moeu, tem que dar para ele. Se esquentou, vai dar cólica.